Meu nome é Heloísa Lima e eu estou aqui por um ato de obediência à voz de Deus. Então, um dos motivos da abertura desse vídeo é o fato de decidir, que é algo que não é fácil, obedecer à vontade de Deus. E vamos falar sobre passos de fé. O que significa isso? Será que tudo que eu faço tem que ser baseado em fé? Ou será que eu posso acreditar na minha capacidade, na minha habilidade, na minha competência? Como é que funciona? Então, estaremos juntos falando exatamente sobre cada passo que damos nas nossas vidas e como a nossa vida está sendo direcionada pelo Espírito Santo. E uma coisa que eu tenho observado é que nós precisamos da palavra de Deus para nortear os nossos pensamentos. Isso mesmo. Porque se não for a palavra de Deus a nossa bússola, a nossa vida fica sem sentido, fica sem direção. E nós precisamos ter dia após dia falando e entendendo a importância. Porque a Bíblia toda ela é repleta de versículos dizendo que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E tudo começou na minha vida quando eu era bem pequena. Uma certa ocasião, meu pai chegou em casa muito nervoso e talvez por ele ser o responsável, o provedor da nossa casa, como eu era criança, eu não sabia o motivo do nervosismo dele. E naquele momento, o meu pai extremamente nervoso, eu lembro que eu orei a Deus. E a única palavra que eu falei foi: Senhor, acalma este leão. Porque naquele momento eu já não estava vendo meu pai. Eu estava vendo uma outra pessoa, né, com as suas habilidades funcionais totalmente dominada, talvez pela raiva, pelo ódio, pela incerteza. E quando eu fiz essa oração, eu deveria ter entre os meus 7 a 8 anos. E eu vi o meu pai simplesmente se acalmar, pedir perdão para minha mãe e retomar o que ele estava fazendo. Essa foi a minha primeira experiência com o poder da oração. E quem faz isso? Eu tão pequeno ter essa experiência. Aquilo que Jesus ele falou: eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Consolador. Então é Ele responsável por direcionar as nossas vidas. Mas como que isso acontece, Heloísa? Como que isso é possível? Quando você permite, quando você dá o acesso, quando você fala assim: olha, Espírito Santo, eu não sei o que fazer. Porque é fácil, é muito fácil quando a gente é treinado, quando a gente se especializa em algo e começa a praticar, você fica expert, você tem domínio. Mas quando você não sabe que caminho seguir, que decisão tomar, é com o Espírito Santo que você precisa se apegar e saber que Ele vai direcionar os seus passos. E eu vou trazer aqui para a gente poder meditar sobre alguns versículos voltados por essa questão da importância de nós reconhecermos o Espírito Santo nas nossas vidas. O que acontece, na verdade, com as nossas vidas quando a gente sabe que Ele está guiando, que Ele está direcionando os nossos passos? O primeiro que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão se encontra em João, capítulo 16, o versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele não só falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então eu tenho vivido muitas experiências dessa forma com o Espírito Santo. Quando nós entendemos que é espírito, alma e corpo. Então nós temos, quando nós decidimos ser guiados, quando a gente se conecta com o Espírito Santo, a gente sabe que Ele é prioridade, então Ele é maior nas nossas vidas. E aí, é Ele que vai falando, e aí você consegue, a partir desse envolvimento, a partir desse relacionamento com o Espírito Santo, os seus pensamentos são diferentes. Automaticamente, as suas atitudes são diferentes. Porque muitas das vezes, é a partir dos nossos pensamentos que surgem o quê? As emoções. E é a partir das emoções que você toma algumas atitudes. Mas como assim, Heloísa? Me explica melhor. Se você começar a pensar que seu esposo, ou seu filho, ou alguém da sua família demorou a chegar em casa e você começar a pensar que pode ter acontecido um acidente, automaticamente
você vai ter uma alteração nos seus batimentos cardíacos. É fato. E aí, aquele sentimento começa a nortear você e você começa a ligar para um, ligar para outro, para perguntar o que está acontecendo, estou preocupada. Mas quando você, nesse momento de preocupação, você se retira e você fala assim, Espírito Santo, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei por que meu esposo está tão atrasado, mas seja onde que ele estiver, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa acalmar o meu coração porque eu estou muito ansiosa. E é dessa forma. E é tão real que eu estou transmitindo isso agora para você. Porque eu tenho vivido essa experiência incrível de compartilhar com o Espírito Santo tudo na minha vida. Todas as decisões. Até mesmo decisões simples, como estar num trânsito, tudo engarrafado, e eu perguntar para o Espírito Santo, qual o caminho que eu devo seguir? Qual o trajeto que eu devo fazer agora? E tem sido real na minha vida. E a outra passagem que eu quero trazer para que nós possamos meditar e fazer com que se torne real para a tua vida, porque para mim já é real, encontra-se em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha que coisa maravilhosa. E tem um link do que eu falei agora há pouco. Se eu vivo pelo Espírito, no Espírito, eu não vou satisfazer os desejos da minha carne. Ou seja, de ficar ansiosa, de ficar preocupada, de deixar que os maus pensamentos permeiem as minhas atitudes, movam a minha vida. Por quê? Porque eu sei que se eu estou vivendo no Espírito Santo, o que vai acontecer nada mais do que você ter paz, ter tranquilidade, ter ousadia para manter a sua vida direcionada pelo Espírito Santo. Quando nós priorizamos, quando nós entendemos que aquele versículo que fala que não vivo mais eu, mas que Cristo vive em mim. E de que forma que Cristo vive em mim? Ele deixou claro, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo dentro de você. E é dessa forma que a nossa vida vai se tornando mais leve, vai sendo passos de fé, dia após dia. Porque nenhum ser humano já acorda sabendo como que vai acontecer o dia. Eu lembro que recentemente teve uma previsão do tempo onde que ia vir uma chuva muito forte, que talvez alagaria muitos bairros. E eu virei para o meu filho e falei assim, não vai acontecer. Ele, mãe, impossível. A meteorologia já está dizendo que isso vai acontecer. Eu falei assim, não. Sabe por quê? Porque lá em Daniel tem um versículo que norteia muito a minha vida, que fala assim, eu mudo o tempo e as estações. Então é o Senhor que faz isso. Então quando você tem o Espírito Santo enraizado dentro do teu ser, quando de verdade, sabe, se você olhar para dentro de você e falar assim, olha, é isso, e pasmem, ou fica assim, meu Deus, será que isso é real? Só se você decidir viver direcionado pelo Espírito Santo, que você vai ter essa certeza que eu tenho hoje. Isso em tudo na minha vida. Quando eu recebo uma notícia, como recentemente meu filho foi assaltado, levaram a moto, na hora eu parei e falei, Espírito Santo, o Senhor sabe exatamente como que o meu filho está. Eu não sei. Então daqui até eu chegar no local onde meu filho está, eu quero ir em paz. Então é essa certeza que eu quero trazer para nossa reflexão nesse vídeo. Nesse primeiro tema, nesse primeiro vídeo que está sendo lançado, e eu sei que vai impactar o coração de muitas pessoas. E para finalizar, eu quero deixar aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 5, que fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O que é se apoiar no nosso próprio entendimento? Nas nossas capacidades. Entende? Eu penso que eu sei o trajeto daqui para os Estados Unidos. É só eu ir lá fazer, eu sei o passo a passo. Qual o primeiro passo? O passaporte. Não, o visto. Depois o passaporte. Depois a passagem. Eu quero viajar tal dia. Será que você vai viajar? Recentemente uma amiga minha estava tudo certo para ela ir viajar.
Tudo. Ela fez tudo direitinho. E no dia do voo, exatamente no dia do voo, o piloto passou mal e a viagem não aconteceu. Então, quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, e quando nós aceitamos, porque tem que ser uma aceitação, eu aceito ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E só tem uma forma de você ser guiada pelo Espírito Santo de Deus: quando você se esvaziar de si mesmo. Se esvazia de todas as suas crenças, se esvazia de todas aquelas habilidades que você adquiriu, seja por intermédio de uma criação, de alguém ter te dado uma instrução, seja por uma faculdade, seja por um curso, não importa. Se esvazie de tudo isso e fale: eu quero que a minha vida seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Heloísa, tem alguns passos, tem alguma coisa extraordinária para fazer? Primeira coisa é você obedecer imediatamente aquilo que o Espírito Santo falou no teu coração. Outro passo que você precisa dar de fé é você ter um relacionamento com Deus. Eu vejo muitas pessoas, muitos pregadores dizendo que ficam trêmulos quando vão falar sobre a palavra de Deus. E eu sempre me questionei isso. Eu falava assim: por que eu não tenho isso? E uma vez eu orando, e Deus falou assim: minha filha, porque você tem intimidade comigo. Você tem temor. E o que é temor? O que é temer a Deus? É você saber exatamente que a natureza de Deus é santa. Que a natureza de Deus é justiça. A natureza de Deus é fazer o que é certo, o que é agradável a Deus. Então, por isso que a minha vida se tornou leve, porque eu comecei a ter relacionamento com Deus. Eu saí daquela oração de assembleano, porque eu fui criada na Assembleia de Deus. Senhor meu Deus, quero te agradecer por esse dia. Tu és soberano, tu pode todas as coisas. Aí no meio eu falava do perdão dos meus pecados, perdoa os meus pecados. E hoje não. Hoje eu falo: Senhor, eu vim falar contigo. E aí eu começo assim: olha, eu estou querendo ficar aflito, eu estou querendo começar a me preocupar. Sabe, Senhor, Camila falou uma coisa que me deixou muito, muito, muito magoada. Ela tá certa? Aqui foi o Senhor que fez com que ela me desse esse conselho para que eu tomasse decisões assertivas, sabe? Então eu começo a falar para Deus. E quando você começa a ter esse relacionamento com Deus, você é intimidade. Não tem como. Sabe? A mesma coisa quando você vê uma autoridade, você fala assim: nossa, como é que eu vou chegar até essa autoridade? E através de quê? Só tem uma forma de você ter um bom relacionamento com Deus: buscando intimidade. E como é que você busca intimidade? No teu quarto. E no teu quarto não é necessariamente você estar num quarto afastado, não, é você e Ele. Às vezes, quantas vezes eu orei no banheiro de uma empresa? Porque a empresa não podia, você não podia orar, você não podia falar de Deus nessa empresa. Então eu ia para o banheiro e a minha amiga Célia, que com certeza ela vai lembrar de todos esses momentos, nós entrávamos juntas no banheiro feminino e ali nós tirávamos aquele momento de oração. Por quê? Porque a gente queria ter a certeza que as nossas decisões estavam sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Outro passo de fé que você precisa de dar é ter prazer de ler a palavra de Deus. E você tem que meditar. Quando você começa a meditar, a meditação, na verdade, é você ver o que está escrito e ver se você vive aquilo. Sabe? No momento de raiva, qual é a sua atitude? No momento de desespero. Recentemente, eu estou contando vários testemunhos para vocês, mas um amigo meu, ele teve uma queda no banheiro e eu cheguei no lar dele, a esposa dele bem triste com aquela situação toda, nervosa. E ali eu comecei a falar palavras de fé para ela. Eu falei assim: numa hora dessa, se eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele, eu vou descansar. E nós precisamos descansar. Não importa nada, importa essa certeza. E como é que você tem? É fazendo esses passos de fé, que é se conectar com Deus, de meditar na palavra de Deus e a obediência imediata. O Espírito Santo falou com você: não duvide, não olhe para si mesmo, não olhe para suas capacidades, não olhe para suas limitações, porque quantas vezes a minha vida eu paralisei, porque eu achava que tinha pessoas melhores que eu. E o que Deus me deu, Ele deu só para mim compartilhar com vocês. E o que aumenta a nossa fé é quando você começa a ouvir testemunhos de fé.
Quando você começa a falar assim, não, o Senhor mudou a minha vida. Não tem nada maior do que isso. Você falar aquilo que Deus fez na sua vida. Seja por uma cura de uma enfermidade, na sua vida, na vida dos seus familiares. Foi naquele momento que o recurso financeiro parou. E eu lembro que uma vez eu estava com débito com os meus fornecedores e eu já não sabia mais, eu estava com os boletos, eu tinha que pagar. E uma amiga, que ela tinha vindo para a Alemanha para se tratar aqui, ela virou para mim e falou assim, olha, eu quero dar algo para você. E ela me deu um cheque exatamente no valor dos boletos. Então, eu tenho essa experiência e eu quero que você também comece a ter essa experiência com Deus. Heloísa, e como é que eu faço? Como é que eu faço para ter esse acesso? Decida. Só decida. E comece a conectar com Deus. Comece a fazer com que a ler a palavra de Deus seja a única coisa que você tem para viver o dia. Porque não é o seu trabalho, não é cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, não. Primeiro, comece a priorizar o Senhor na sua vida. Que com certeza você vai começar a viver o que eu vivo. Passos de fé. Olhe, para você não esquecer de tudo que foi relatado aqui nesse vídeo, eu te aconselho, o meu conselho de hoje é você clicar no sininho, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Sabe por quê? Porque outras pessoas necessitam ouvir essa mensagem e colocar em prática os passos de fé.